Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! É o canal do Eli Correia, o canal das histórias da saudade. Mande a sua carta e participe das promoções do nosso canal. Gente, é canal YouTube Eli Correia Oficial. E para você mandar a sua carta, você manda para cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua carta, a sua história e você participar das promoções do nosso canal, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, ontem ele casado, hoje eu casada. E agora, o que fazer? Era setembro. Depois de passar um período muito difícil, onde eu havia sofrido um acidente de moto com o meu noivo, e tive fraturas nas 2 pernas que me impediram de trabalhar por mais de 10 meses. Eu retomava minha vida profissional em uma farmácia de manipulação que eu já trabalhava há 4 anos. Para mim, foi um recomeço. Sim, era um recomeço da minha vida. Durante o período de recuperação do acidente, eu fiquei muito deprimida, engordei e até o meu relacionamento com meu noivo chegou a estremecer. Mas agora eu estava novamente animada, de bem com a vida, e graças a Deus as coisas voltaram a ser como antes. Meu relacionamento com meu noivo se fortaleceu novamente e agora começávamos os preparativos para o nosso casamento, que seria no mês de maio. Nessa farmácia de manipulação onde eu trabalhava, muita coisa havia mudado desde o período em que eu permaneci em casa. As instalações foram ampliadas, novos funcionários foram contratados e aos poucos eu fui fazendo amizade com esses novos funcionários, entre eles Tiago. Acontece que com o passar do tempo, eu percebia que Tiago me olhava de um jeito diferente. Ele não podia me ver passando, que parava tudo o que estava fazendo e ficava me seguindo com os olhos. No começo eu ficava um pouco sem graça, mas com o tempo aquilo começou a me irritar. Eu achava muito atrevimento da parte dele ficar me olhando daquele jeito, pois ele sabia muito bem que eu era noiva prestes a me casar. E eu acabei me irritando tanto, mais ainda, quando descobri através de uma amiga de trabalho que Tiago era casado. Casado sem vergonha. Para mim, aquele homem era realmente um tremendo galinha, mulherengo. E eu comecei inclusive a ignorá-lo solenemente. Passei a evitar ficar perto dele, pois aquele jeito que ele me olhava chegava a me deixar constrangida. E todos os dias, mesmo eu evitando ficar perto de Tiago, ele dava um jeito de sempre passar perto de mim e me olhar com aquela cara de safado. Sim, eu percebia nos olhos dele que ele me olhava com desejo e comecei a pensar, inclusive, na possibilidade de falar com os meus superiores, que aquilo, sinceramente, era assédio. Para mim, não passava de assédio. Eu vou denunciar. Primeiro para os meus superiores. Depois, se for o caso, vou até uma delegacia, porque eu não estava gostando nem um pouco daquilo. E para minha alegria, um dia eu cheguei para trabalhar e nesse dia a empresa havia feito um corte de funcionários e Tiago havia sido demitido. Sinceramente, eu comemorei. Eu comemorei aquilo calada, mas eu comemorei. Fiquei aliviada, pois já não estava mais aguentando aquele homem todos os dias me assediando, que aquilo não passava de assédio. Então, graças a Deus, foi mandado embora, foi demitido. E não foi por minha causa não, porque eu não falei nada. Quer dizer, parece que Deus arranjou as coisas como deveriam ser. O tempo foi passando. E depois de um mês que Tiago havia sido mandado embora, surpreendentemente, um mês depois, não sei o que eu pensei, não sei o que passou pela minha cabeça, eu comecei a pensar em Tiago. Entrava de manhã para trabalhar e eu comecei a sentir falta dele. E
podem inclusive me acharem louca, maluca. Eu comecei a sentir falta daqueles olhares. Aquele olhar mais abusado, aquele olhar mais insinuante. Isso depois de um mês eles ter sido demitido, comecei a sentir falta de tudo aquilo. Cheguei a imaginar que realmente eu estivesse ficando louca. Vê-lo fora daquela empresa era o que eu mais queria. Eu até comemorei quando ele foi demitido. Agora, faltando apenas um mês para o meu casamento e um mês que ele foi mandado embora, eu de uma hora para outra passei a sentir falta daquele homem me olhando daquele jeito. Não, fala a verdade, não é uma coisa de doido? Engraçado, comecei a entrar em conflito comigo mesma, comecei a brigar com aquele sentimento, mas eu perdi, eu fui fraca. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia tirar Tiago agora dos meus pensamentos. E isso acabou se tornando uma obsessão, sentindo falta daquele olhar, de um homem que te desejava, sabe? Eu passei inclusive a sonhar com Tiago, sonhava inclusive que estava fazendo amor com ele. E nesses sonhos, eu era a mulher mais realizada do mundo. Não, isso já era demais, isso já era inacreditável, impossível, sabe? Inaceitável, mas era o que estava acontecendo. Na empresa onde eu trabalhava, haviam pessoas que tinham contato com ele. E como quem não queria nada, um dia eu perguntei sobre Tiago e me disseram que ele estava trabalhando em uma outra farmácia de manipulação e também no centro da cidade. E a partir de então, eu transformei o meu horário de almoço em tentativas de reencontrá-lo. Dá para se acreditar? Pois eu ficava rodeando o local que me disseram que ele estava trabalhando, eu ficava meio que rodeando aquele local para ver se conseguia, casualmente, coincidentemente, vê-lo novamente, vê-lo outra vez. E até que o nosso reencontro foi inevitável. No horário do meu almoço, eu ficava ali próximo ao local onde eu sabia que ele trabalhava, fingindo olhar vitrines, fingindo ir para cá, fingindo ir para lá, até que um dia eu vi Tiago saindo para o almoço e meio assim, né, meio sem querer, querendo, me aproximei despretensiosamente e quando passei ao lado dele, eu dei um esbarrão nele, assim, sabe? Como alguém passa numa calçada e dá esbarra na outra pessoa. Ele olhou, eu olhei. Oi, você aqui? Oi, Tiago. Nossa, que coincidência. Puxa, ele me segurou pelo braço. Falou, puxa, mas olha que coincidência. O que aconteceu que você está aqui? Eu falei, olha, não sei, vim passando por aqui de repente. Nessa hora, o meu coração só faltou sair pela boca. Ficou tão acelerado, minha voz ficou trêmula, minhas pernas pareciam que não iam aguentar o meu peso. Mas eu me controlei e começamos a conversar. Depois de alguns minutos de conversa, ele me disse que estava indo almoçar, se eu não queria ir almoçar com ele. Eu aceitei. Esse dia foi o começo de tudo. Não dissemos muito a um outro. Os nossos olhos se encarregaram de expressar todo o sentimento, todo o desejo que ardia em nós, em nossos corpos. E a partir daquele dia, passei a me envolver de corpo e alma com o Tiago. Eu sabia que era errado. Eu estava prestes a me casar. Era questão agora de semanas. Tiago, eu também sabia, homem casado, e eu não teria futuro nenhum levando aquilo adiante. Mas perdidamente apaixonada por ele. Acabei com tudo com meu noivo. Cancelei meu casamento, rompi meu casamento, briguei com toda a minha família e me entreguei completamente a esse amor proibido que eu sabia que não teria futuro algum. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde eu iria sofrer, eu precisava, eu necessitava viver aqueles momentos que eu sonhava com Tiago. E a partir de então, o meu sofrimento apenas começou.
Tiago se revoltou quando eu disse a ele que eu desmanchei o meu noivado, que eu desisti do meu casamento. Ele, nessa hora, se sentiu pressionado. Ele foi muito claro em me dizer que ele jamais terminaria com a esposa dele para ficar comigo. Mas do jeito que eu estava, eu disse para ele: você não foi culpado de nada, calma, calma. Eu estou apaixonada, eu estou te amando, eu não estou te cobrando nada. A partir de então, eu me submeti, eu passei a ser apenas amante. A mulher que ele tinha quando bem queria, quando bem entendesse. A mulher que realizava todos os seus desejos, inclusive sexuais, como se eu fosse um objeto de prazer mesmo, que ele usava e depois guardava até uma próxima vez. Só que se isso no começo era gostoso, era o que eu queria mesmo, com o tempo foi me cansando. E apesar de desejá-lo, de amá-lo loucamente, eu comecei a perceber o quanto eu havia errado. Percebi que eu havia cavado a minha própria sepultura por uma aventura, por uma aventura, pois aquilo não me levaria a nada a não ser o sofrimento. Depois de 4 anos nessa vida de amante, eu consegui forças para me livrar daquele amor que, além de proibido, passou a não ser também correspondido. Sim, ele já não era mais aquele dedicado como amante. Não, ele não era mais. Ele já não correspondia mais. E foi muito difícil. Mas aos poucos eu fui retomando a minha vida novamente. Por várias vezes eu pensei em procurar Tiago de novo, mas eu fui forte e evitei que isso acontecesse. Eu tenho que me controlar. Pode parecer incrível, mas o meu ex-noivo, 4 anos depois, eu e ele nos reaproximamos novamente. E só então eu percebi o quanto ele me amava e o quanto eu desperdicei minha vida ao terminar com ele para ser amante de um homem casado, que não queria nada comigo além de sexo. Era como se o meu ex e eu tivéssemos dado um tempo, voltado à fita do filme de nossas vidas, e retomamos. Só que dessa vez o final seria feliz. E depois de mais de 3 anos de relacionamento, finalmente o nosso casamento aconteceu. Desde então, passei a ser uma mulher muito feliz e realizada. Apaguei todo aquele passado, embora tenha sido um passado enlouquecedor, um passado, cheio de loucuras, mas no final das contas foi triste, porque perdi aquele tempo. Meu marido nunca jogou nada na minha cara, nunca, e sempre confiou cegamente em mim. Temos 2 filhos, somos uma família muito unida e feliz. Mas eu nunca poderia imaginar que depois de tudo o que eu passei, eu reencontraria Tiago outra vez. Foi um reencontro bobo, agora foi um reencontro bobo mesmo, não como aquele que eu tinha planejado, tal, não. Dessa vez foi assim, de repente eu estava num posto de gasolina abastecendo o carro, quando para um carro do lado do meu para também abastecer. E quando eu vejo, era Tiago. Tentei disfarçar, tentei olhar para o outro lado, mas não deu. Nos olhamos num instante e naquele momento eu percebi que eu estava condenada a sofrer novamente. Ele saiu do carro dele, veio até a janela do meu carro, conversamos um pouco e a primeira coisa que Tiago me disse foi que havia se separado. Ele havia se separado. Eu me separei. Eu estou separado, eu estou sozinho. A partir de então, Tiago e eu voltamos. Estamos novamente tendo um caso. Só que dessa vez é ele que quer que eu me separe. Ele é que está sozinho e eu casada. Estou completamente perdida. Não sei o que fazer da minha vida.
A única coisa que eu sei é que não consigo ficar sem Tiago. Mando essa carta não só para contar a minha história, mas eu preciso de ajuda. Gostaria muito que as pessoas me ajudassem a fazer uma escolha, pois o que eu não posso é continuar enganando meu marido e meus filhos, mas também não posso ficar longe do grande amor da minha vida, Tiago. Eu termino essa carta perguntando o que fazer, que decisão tomar. Só quem já viveu uma situação como essa sabe o conflito que acontece dentro da gente. E nessa hora, é bom a gente ouvir uma palavra amiga. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Ontem, ele casado. Hoje, eu casada. E agora, o que fazer? História do canal YouTube Eli Correia Oficial.